Olá, pessoal do segundo ano do ensino médio de física, tá? Hoje eu tô aqui com vocês para tratar de um assunto, tá? Sobre mudanças de estado físico e calor latente, calor sensível, tá certo? Quero deixar um recado para vocês. Você aí que fala, eu não sei nada, eu não entendo nada de exatas, pensa bem, se desafie, não fala isso. Tá? Porque toda vez que a gente fala não consigo, não posso, não sei, a gente se bloqueia. E aí não sai nada. Não importa se você gosta de história, geografia, outras matérias. Importante é o desafio, é o aprendizado, é a evolução do ser humano. Isso serve para a sua vida, tá? Se desafia desde já. Escute aqui o conselho da sua pro. Tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa melhor. Não estou falando em física, estou falando no sentido geral. O desafio é importante para o ser humano. Não importa em que assunto, não importa em que momento da vida. A gente tem que sempre estar se desafiando para melhorar como pessoa. Tenho certeza que você vai se dar bem. Então, vem comigo, vamos tentar quebrar essas barreiras, né? E tentar melhorar e aprender, tá certo? Eu quero o seu bem. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Não quero encher vocês de muita teoria, então eu fracionei, eu fiz um recorte na matéria para a gente poder aprender de uma forma melhor. Então, nessa folhinha que eu deixei lá no Classroom, tem mais teoria do que equação matemática, apesar que vocês estão vendo uma equação aqui. Então, vamos com calma. A proposta de estar fazendo esses vídeos justamente é para ajudar. É como se nós estivéssemos lá na escola, tá? Tendo a nossa aula. Então, eu quero diminuir essa distância entre vocês. Então, vocês têm esse material, tem um vídeo de um outro youtuber falando desse assunto, que vocês podem acessar, e o material escrito e também o chat lá do Classroom, tudo bem? Então, eu vou estar lá, eu vou estar tirando dúvida e vamos em frente, a gente vai vencer junto, tá bom? Saudade de vocês. Vamos começar com o assunto, então, mudança de estado físico. Você já viu isso? Já. Em algum momento lá do seu ensino fundamental, você já viu essa matéria. Mas a gente vai ver com outros olhos, né? Vai buscar aquele conceito que vocês já aprenderam lá atrás e vamos ver com o olho de física, tá certo? Principalmente calor sensível e calor latente, que é o nosso assunto de hoje, tá bom? Então, primeiro, vamos retomar a matéria em si. Então, vamos lá. Nós temos quantos estados físicos? Nós temos 3. O sólido, o líquido e o gasoso. Tá certo? Molecularmente, o que eu tenho? Sólido. As moléculas estão extremamente juntas, mal conseguindo se movimentar. Então, a agitação aí não é que é zero, é menor, certo? Líquido. A substância, então, ela consegue as moléculas se distanciarem um pouco, então começa a aumentar a sua agitação. Elas conseguem se movimentar melhor. E no estado gasoso, aí sim, elas rompem as suas ligações químicas e as moléculas, como umas loucas, conseguem se colidirem, se chocarem muito maior. O grau de agitação no estado gasoso é muito maior. Por que eu estou retomando isso, falando de molécula? Porque a gente aprendeu lá atrás 2 conceitos. O primeiro, temperatura. Lembra-se o que é temperatura? Temperatura é o quê? É o grau de agitação da molécula. Então, quanto maior a molécula se agita, maior é a temperatura. Então, como eu falei, se o sólido é onde eu tenho menor agitação, aqui eu tenho a menor temperatura. E no gasoso, eu falei que é onde ela se agita mais, então aqui é onde ela tem maior temperatura. Então, a gente está relembrando o primeiro conceito. O segundo, calor. O que é calor? Eu posso simplesmente falar, não é só eu tô com calor. Você só sabe falar se tá calor, se tá frio, certo? Mas fisicamente falando, o que é calor? Calor é uma energia que é trocada entre 2 corpos. É uma energia em trânsito. Por exemplo, eu estou com frio. Opa, se eu estou com frio, eu estou trocando energia com alguém, com o meio ambiente. Então, eu estou cedendo calor para o meio ambiente.
Então o meio ambiente ele está absorvendo o meu calor. Nós estamos trocando. Então toda vez que tem uma diferença de calor, troca. Se eu tiver com calor, vai um dia quente, né? Eu tô com calor. O que está acontecendo? Eu estou absorvendo calor do ambiente, tá? Por isso que nós sentimos calor. Uma pergunta que eu até falei em sala de aula. A gente perde calor? Perdão. A gente sente frio? Nós perdemos calor. Isso a gente falou muito na sala de aula. Então, a gente não sente frio. A gente usa essa terminologia, é comum, é uma terminologia comum. Mas o certo, fisicamente falando, é eu perdi calor. Tá certo? Principalmente acontece quando a gente está transpirando. O que está acontecendo? A água está evaporando. Por isso que a gente sente aquela sensação gostosa de refrescância, porque a gente está perdendo calor. Tá bom? Então vamos lá, vamos relembrar esses conceitos aqui. De sólido para líquido, qual o processo que eu tenho? Eu tenho a fusão. Ao contrário, de líquido para sólido, eu tenho a solidificação. Vamos dar o exemplo da água. O gelo derrete. Água líquida congela, tá certo? Então nós temos aí as transformações. E a temperatura de transformação é a mesma? Sim, é a mesma. Então a água derrete a 0 grau e ela volta a se congelar a 0 grau. Tá certo? Continuando. De líquido para gasoso. De líquido para gasoso eu tenho a vaporização. Essa vaporização tem dois processos. A evaporação e a ebulição. A evaporação é um processo natural, que a água se evapora que nem o processo da chuva, né? A água se evapora naturalmente, né? Passa para o estado gasoso. Então não tem uma temperatura fixa para ela acontecer isso. Ela vai se evaporando naturalmente. A ebulição, quando você põe a água para ferver. Então, o que é isso? É um aquecimento forçado, a formação de bolhas e o que mais? Tem uma temperatura fixa para poder ele se transformar, tá? Então, por exemplo, a água a nível do mar, ela ferve a 100 graus. E o contrário acontece na mesma temperatura? Sim. Quando ele vem do estado gasoso para o estado líquido, a temperatura vai diminuindo até chegar a 100 graus, aí a água, os vapores de água se condensam e se transformam em líquido novamente. Então, o processo de líquido para gasoso, nesse caso é a ebulição, mas no processo geral é a vaporização. E de gasoso para líquido eu tenho condensação e liquefação. Tá certo? Então, um último processo, quando eu tenho uma substância que vai do estado sólido diretamente para o estado gasoso, eu tenho uma sublimação. E ao contrário, uma ressublimação. Quais substâncias que eu posso citar que vocês vão lembrar? A naftalina, que os antigos usavam para matar barata ou conservar suas roupas, ou o gelo seco. Então, elas não têm estado líquido, ela vai diretamente do sólido para o gasoso, e em sistemas fechados eu consigo que ela volte para o estado sólido. Pronto, mas essa ressublimação, eu vou encontrar esse nome em todos os lugares? Não. Tem literaturas que usam só esse termo, sublimação. Então eu coloquei para vocês saberem, tá? Ou só sublimação, ou sublimação e ressublimação. Mas para que eu estou relembrando tudo isso? Eu estou relembrando tudo isso para a gente poder conceituar calor sensível e calor latente. São dois tipos de calores diferentes que a gente vai entender na explicação aqui. Bom, quando tem o gelo vai para o líquido, derrete e vai para o estado gasoso. Para fazer isso, ele não tem que aumentar a sua temperatura, então, nesse sentido, é um processo que absorve energia, tá? Ele está absorvendo. E ao contrário, quando eu tenho gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, a sua temperatura está diminuindo. Então, eu tenho que liberar energia, a perda de calor, tá certo? Beleza. Então, vamos entender uma outra coisa aqui. Quando eu tenho gelo, a temperatura vai
aumentando, certo? Aumentando e ele vai absorvendo energia. Então eu tenho um tipo de energia e a temperatura juntas. Até que chega na sua temperatura de transformação, por exemplo, a fusão, a temperatura congela. A temperatura congelando, ela não se altera até que todo, no caso aqui nosso exemplo, todo sólido se transforme em líquido, no caso da água, a 0 grau. Então, quando há a fusão, há alteração de temperatura? Não, porém, ele está absorvendo também calor para acontecer essa fusão. E o contrário, acontece a mesma coisa? Sim. Então, você tem uma água líquida, ela vai diminuindo a sua temperatura, perdendo calor, até que chega a 0 grau. Chegou a 0 grau, o que acontece? A água se solidifica, vira gelo. A temperatura altera? Não, ela estaciona, mas tem uma perda de energia. Então, eu tenho dois tipos de energia. Um ligado à temperatura, à alteração dessa temperatura, e outro ligado à transformação. Pronto, acontece isso também na vaporização e na condensação? Acontece, igualzinho, tá? Então, eu tenho água líquida, boto ela para ferver. Ela vai fervendo, eu estou fornecendo calor. Na hora que chega no ponto de ebulição, no caso da água 100 graus, a nível do mar, ela começa a ferver, a passar do estado líquido para o estado gasoso. Nessa transformação, há alteração de temperatura? Não, não há alteração. Enquanto todo líquido não se transformar em gasoso, a temperatura não se move, porém, continua absorvendo calor. E o contrário? O contrário, na condensação, ela vai diminuindo o calor. Chegou na temperatura de transformação, a temperatura se estabiliza, para de alterar. Mas ela continua perdendo calor para se transformar em líquido. Tá certo? Então eu tenho dois tipos de calor. Um calor ligado à temperatura e outro calor ligado à transformação. Tá certo? Então, vamos lá do outro lado para a gente poder prestar atenção. Então, vamos lá. Então, o que é calor? Só um pouquinho aqui. O que é calor sensível? Vamos dar uma lidinha aqui. Quantidade de energia que o objeto deve receber ou ceder para variar a sua temperatura. Então, ó, esse calor aqui está ligado à temperatura. Tá certo? É o que a gente estava falando. E o calor latente? Quantidade de energia para provocar mudança de estado físico. Então tá aqui o nome dos calores diferentes que a gente precisa saber. O sensível, ele tá ligado à temperatura, aumento ou diminuição. E o latente, na transformação. Beleza? É o que a gente aprendeu lá do outro lado. Tem uma equação matemática? Tem. Mas eu deixei poucos exercícios aí, acho que uns 2 só, pra gente fazer. Como eu falei, eu fiz apenas um recorte, tá certo? Então, eu vou aqui explicar essa equaçãozinha, mas não se preocupa, tá tranquilo. Qualquer coisa, tá bom? E aguarde que vai ter mais vídeos aí. É um jeito de chegar mais perto de vocês, tá bom? Vamos lá. Então, como eu falei, tudo isso tem uma quantidade de energia envolvida, tá? Eu vou falar de calor latente. Então, para a transformação acontecer, tem que ter a quantidade de energia envolvida. O calor latente, ele é tabelado, tá? Ninguém tem obrigação de saber. Então, nos exercícios, tem que estar lá a quantidade. Por que eu tenho que mexer com quantidade de calor? Porque tem uma quantidade diferente de calor para 1 grama de água e 1 litro de água, certo? 1 quilograma de água. Então, por isso que a gente precisa calcular a quantidade de energia. Então, a quantidade de energia, ela é representada pelo ΔQ, tá? Ou recebida, né? Ou liberada, perdida. Então, ó, absorve, recebida, é o sinônimo. Liberada ou perdida, tá certo? Massa. E o calor latente. Eu usei aqui calor latente da água, da fusão e da solidificação, porque tem um sinal diferente, tá? Quando você tá
como que eu posso dizer? 1 grama, o que significa essa quantidade aqui, ó, caloria por grama? Quando você tá pegando do gelo, tá, o sólido, indo pro líquido, tá derretendo o gelo, o que você tá fazendo? Se você pegar 1 grama de gelo, você precisa de 80 calorias para ele derreter. E o contrário, 1 grama de água líquida precisa perder 80 calorias para se transformar em gelo, tá certo? E por isso que é negativo. Quando há perda de energia, você usa o sinal negativo. Quando você tem absorção de energia, o sinal é positivo. Isso vai influenciar na quantidade de energia envolvida. Quando for menor que 0, tá liberando, tá perdendo energia. Quando for maior que 0, ele tá absorvendo, tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham aproveitado. Veja meu conselho lá no comecinho do vídeo, tá? Se desafie. Eu tô aqui me desafiando para estar aqui na frente, falando para vocês. Olha, tô respirando. É a segunda aula que eu tô gravando essa daqui, tá, gente? Porque também sou tímida, também tenho meus medos, também tenho minhas inseguranças, mas só aqui na frente de vocês que eu tô me sentindo melhor, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.